Opa, tudo bem? Eu sou o Caio. E eu sou o Caio. No podcast de hoje, nós esperamos ajudar a vocês, jovens adolescentes como a gente, a responder uma pergunta muito escutada no ensino médio. Com o que a gente vai cursar ou trabalhar? E para responder essa pergunta, nós trouxemos aqui para o podcast uma profissional que também fez essa pergunta na nossa idade. Uma engenheira civil. Oi, tudo bom? Tudo bem, e vocês? Perfeito. Ok. As primeiras perguntas que a gente vai fazer são perguntas de quesito mais pessoal. A primeira é, quem é você? Meu nome é Leila. Eu trabalho já com engenharia desde os 14 anos, né? Eu comecei já cursando curso técnico, na época em saneamento, em ambiente, né? E já começando a atuar na área de engenharia. Então são aí mais de quase 35 anos que eu atuo na área de engenharia, trabalhando com obras, já há mais de 25 anos especificamente com telhados, com estruturas, mas sempre tive a minha vida profissional toda na área de construção, na área de obras de engenharia. Mas no total, quanto tempo você já trabalhou nessa área? Na área de engenharia, 35 anos. Porque assim, eu comecei já estagiando desde o primeiro ano do curso técnico, né? Técnico de meio ambiente e saneamento. Eu já comecei atuando na área de engenharia, trabalhando com engenheiros, que era uma empresa de engenharia que trabalhava com projetos de obras de estradas, de saneamento. Então eu sempre trabalhei com engenharia, desde o primeiro ano do estágio até os dias de hoje eu trabalho com obra. Assim, você trabalhou, muito cedo com engenharia, mas o que levou você a escolher essa área? Eu desde muito nova eu falava que eu queria ser engenharia, né? Desde os 9 anos eu tomei a decisão e já não mudei de decisão. Eu já comecei novinha, quando eu comecei a estudar, todo mundo falava que eu ia ser engenheira porque eu era ia muito bem. Antigamente era comum o pessoal achar isso, né? Que as pessoas que iam bem na área de exatas, em matemática, tinha uma tendência de ir para cursar engenharia. Era um dos cursos que o pessoal costumava falar que a gente iria cursar. E eu gostei da ideia e logo em seguida um primo meu, dos mais velhos, começou a fazer a faculdade de engenharia civil. Em Londrina também começou a gostar da faculdade, começou a comentar comigo da faculdade de engenharia civil. E eu decidi, muito nova já, que ia fazer a faculdade de engenharia civil, com 14 anos, que já tinha que ir para fazer o segundo grau, que na nossa época era o segundo grau, equivalente ao que vocês estão fazendo hoje do ensino médio, né? Eu já procurei fazer um curso técnico, para já ir aprendendo, me aperfeiçoando aí para entrar na faculdade de engenharia civil, e foi assim. Perfeito. E a remuneração do salário é bom? O engenheiro civil é um curso que tem muitas possibilidades no mercado, então tem muita gente que incorpora e que tem um salário uma rentabilidade muito grande, um investimento alto e também um retorno muito alto. No meu caso, que a gente trabalha com prestação de serviço, não dá para reclamar da remuneração, mas a gente está muito sujeito também ao mercado, às políticas. Então a gente tem empresa aqui, hoje em dia é muito difícil de manter, a gente tem, graças a Deus, uma empresa que tem uma estabilidade no mercado, mas a gente tem um quadro de funcionários, de prestadores de serviço, e isso acaba, sempre onerando muito, porque a gente também tem essa preocupação com os funcionários e com a equipe que está trabalhando e prestando serviço para a gente. Então a gente poderia ganhar muito mais, né? Não é um profissional autônomo que tem uma rentabilidade tão boa, porque a gente está realmente inserido nesse mercado empresarial aí, né? De prestação de serviços, e então a gente tem essa preocupação de manter a equipe trabalhando, funcionando direitinho. Ok. Agora, já que a gente já saiu das perguntas mais
pessoais, né? Quer dizer, ainda são pessoais, né? De qualquer forma, já que você trabalha com isso, mas a próxima pergunta é muito exaustivo o dia a dia da sua profissão? Sim, bastante, porque hoje em dia todo mundo tá bastante voltado para trabalhar internamente em home office, então acaba tendo uma produtividade legal do trabalho, mas sem se deslocar, né, aos locais de trabalho. Já na engenharia civil, isso, quem trabalha com obra, especificamente como eu, não tem essa possibilidade, né? A gente tem que estar no canteiro de obras, tem que estar acompanhando a execução de serviços, então, e eu presto serviço para várias obras ao mesmo tempo, então sempre requer deslocamentos. As obras nem sempre são aqui, né? A gente tem obras em várias cidades no entorno, na região de Santa Catarina. Então, assim, o meu trabalho envolve esse trabalho de campo e esses deslocamentos que acabam aumentando um pouquinho aí a carga horária, porque o trabalho do engenheiro civil, dependendo, né? Porque, como eu te falei, que é um curso multidisciplinar, o engenheiro civil também pode só trabalhar com projeto, né? Mas no meu caso, a gente trabalha com o projeto também, né, com a execução do projeto, faz alguma compatibilização do projeto aqui dentro, orçamentos e tudo mais. Tem um trabalho em escritório, mas a maior parte do trabalho é em campo mesmo e requer esse deslocamento, essa demanda exaustiva de trabalho, como vocês perguntaram. Mas e a carga horária, ela é boa? A carga horária daí no meu caso, que eu sou aqui, né, a empresa nossa, a gente cumpre um horário normal do trabalho, né, das 8 da manhã às 6 da tarde, o horário do almoço, mas quando tá nesses deslocamentos acaba às vezes, né, mas a gente mesmo faz nosso horário, né, tem essa liberdade como profissional de estar. Mas o engenheiro normalmente trabalha aí uma carga mais ou menos de 8 horas de trabalho por dia. Perfeito. Você que trabalha na engenharia civil há muito tempo, há mais de 30 anos, você, né, que tem muita experiência com isso, né, e muito contato, poderia nos dizer, a sua área de atuação ela é muito importante para a sociedade? Eu acredito que sim, né, porque não tem uma outra forma de se construir com qualidade sem um profissional habilitado para acompanhar, né, a técnica de execução, as normas, se são adotadas as normas técnicas em vigência, para verificar a qualidade dos materiais. Claro que muita gente acaba construindo com um leigo, achando que um leigo pode estar fazendo uma construção, mas assim, sem nenhum respaldo desse mesmo profissional, né? Enquanto engenheiro, hoje em dia, além de ter o conhecimento necessário para adotar todas as técnicas necessárias para ter a qualidade do serviço, ele ainda tem que ter se garantir para o cliente que essa obra não vai ter nenhuma patologia que cause algum problema futuro de desabar, e como a gente tem visto notícias aí, né, e que acaba ocorrendo óbitos porque uma construção veio a cair. Hoje em dia o engenheiro civil tem uma responsabilidade, inclusive criminal, do que ele calcula e do que ele executa. Então eu acho isso muito importante. Acho que a sociedade tem que, realmente, ninguém vai fazer uma cirurgia com um profissional que não é médico, né? Da mesma forma, não deveria se construir sem ter um profissional da área de engenharia civil para controlar a qualidade e a aplicação das normas. E você, com o tempo, conseguiu ver alguma mudança, alguma evolução na tecnologia que influenciou diretamente no seu trabalho? Sim, no Brasil é bem lento. Eu fiquei 8 anos trabalhando com uma multinacional italiana, então quando a gente vai fora do Brasil, infelizmente isso é verdade, né? As novas tecnologias elas chegam já normatizadas e se adotam muito mais novas tecnologias. Quando elas chegam aqui no Brasil, elas chegam já com esse atraso, né? A gente compra tecnologias na área de construção civil muito ultrapassadas e sem uma normatização inicial para uso disso, para fabricação disso. Então, normalmente o produto está no mercado, está sendo importado e não tem uma normatização em vigência. E também
tem a questão dos custos de novas tecnologias no Brasil serem ainda muito inacessíveis. Então, assim, a gente não adota tantas tecnologias que existem no mundo como a gente gostaria. A gente vê que existem muitas possibilidades e acaba não usando. Uma delas é a produção de energia fotovoltaica, que eu conheço há mais de 20 anos e recentemente pegou aqui no Brasil, mas não da forma que é no mundo todo, né? Com alguma restrição ainda, né? A gente pode estar usando os painéis, pode estar gerando a nossa própria energia, mas sempre ligada à rede, sempre pagando a taxa mínima. Em alguns lugares, assim, os estados foram demorando para aprovar essa possibilidade. Então sempre não existe esse incentivo, né, para novas tecnologias e para se abrir a mente, o mercado para essa demanda para facilitar e também ter materiais mais tecnológicos na construção civil. Né? Ok, a gente, né, segundo você, né, e eu acredito, sua área é muito importante. Então, vamos dizer, quais impactos na sua área ela tem na sociedade? Vamos supor, e se a engenharia civil evoluísse muito, tivesse muito apoio, quais impactos ela mudaria para a sociedade? E o contrário também, né? E se diminuísse muito a qualidade, o que aconteceria? Quais seriam os impactos? É difícil essa tua pergunta, né? Porque a gente não sabe como a sociedade vai responder a essa evolução, né? Porque é uma questão também comercial aí, né? Então, claro, se a gente conseguisse construir com mais tecnologia, com mais eficiência, claro que o mercado todo teria um retorno dessa eficiência, dessa tecnologia em termos de construções mais sustentáveis, mais eficientes, mas e quanto o consumidor estaria disposto a pagar por essa tecnologia, né, por essa eficiência da construção. Se a gente construísse com mais rapidez, os órgãos que financiam as construções estariam aptos a disponibilizar esse recurso em menos tempo para o proprietário poder financiar essa construção. Então, assim, tudo que a gente puder, claro, aperfeiçoar no nosso mercado é bem-vindo, mas tem também muito entrave também, né, comercial nisso, tanto no cliente como também nos gestores de recursos para a construção. No fim, não depende só da sua área, né, no caso. Sim, materiais, tecnologias, como eu te falei, já existem, mas precisam do governo para poder normatizar, né, e financiar esses avanços. Precisa do cliente também comprar as ideias, né, novas ideias, novas tecnologias. Então, mas é sempre bem-vindo, né, tudo que vai evoluindo na profissão. Hoje em dia, na época que eu comecei a trabalhar com engenharia civil, a gente tinha uma demora muito grande, né, porque tudo era feito uma reprodução manual, tudo era verificado manualmente, e hoje em dia um computador aí calcula o que uma pessoa calcularia muito mais rápido, com muito mais garantia, desde que inserida e essa pessoa consiga fazer essa compatibilização, essa verificação com coerência também, né, que tem conhecimento, mas é claro que toda a tecnologia e todo aperfeiçoamento é bem-vindo. Também queremos saber umas dicas para o pessoal que quer ir trabalhar para a sociedade, trabalhar nessa área, seja na faculdade ou trabalhando direto. Também o pessoal que quer trabalhar internacional, saber um pouco mais e entender por que eles têm que se preparar. Na realidade, eu acho assim, a pessoa tem que ter vontade mesmo de ir para esse segmento de construção civil, né? Hoje em dia tem muito mais campos de atuação, muitos que a gente até não conhece, né? Mas quem busca, quem gosta dessa área de construção civil, tem que realmente ter amor pelo que faz, porque às vezes a pessoa acha que nem eu, né, que ia trabalhar muito mais no desenvolvimento do cálculo e tudo mais, e a nossa responsabilidade maior mesmo é no canteiro, lidando com as pessoas, né, tendo aquele conhecimento da obra que vai se executar para poder garantir que o resultado final seja satisfatório. Então, acho que quem está querendo trabalhar em engenharia civil tem que gostar de realmente estar em campo e realmente
estar aprendendo constantemente para estar podendo auxiliar a equipe que está executando e poder prestar e garantir um bom resultado no seu serviço. Perfeito. No fim, essas foram as perguntas, né? Acabaram, foi um prazer entrevistar você. Obrigada, igualmente. E esse foi a nossa entrevista. Esperamos ter ajudado a guiar e inspirar os jovens a conseguir a seguir em uma área de trabalho tão respeitável quanto a engenharia civil. Eu espero mesmo, Caio. Enfim, esse foi o podcast. Eu sou o Caio. E eu sou o Caio. E nos vemos no próximo Pod Caio. E para o próximo episódio de Pod Caio, vamos chamar ele, um professor de química extremamente famoso por criar um produto revolucionário para um negócio meio controverso, por assim dizer. Walter Branco. Mas Walter, me fale, sobre o quê? O quê? Que isso, Walter? Que é isso? Não! Ai! Minha perna!